Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês mais um quadrinho aqui que talvez muitos não tenham se interessado por ele, mas é um quadrinho bem interessante sobre o Loki, que é o Julgamentos de Loki. É um quadrinho onde a gente vai ver muito da personalidade desse personagem aqui. A gente vai ver que realmente ele é um cara muito trapaceiro, ele é um cara cheio de traumas, cheio de manias de perseguição, é um cara muito invejoso, né? E que realmente há uma maldade dentro dele muito, muito grande, né? E a gente vai conhecer muito desse personagem ao ler esse quadrinho aqui chamado Julgamentos de Loki. Está aqui com essa bela capa aqui, né, ele segurando o Mjolnir. Temos a lombada, os Julgamentos de Loki, Marvel. Contracapa, tem 116 páginas da minissérie Loki, né, em 4 partes, 4 edições reunidas aqui, compiladas nesse encadernado de capa dura. Os deuses caem, você acende, tá? Um quadrinho bem bacana. Então vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Esse quadrinho aqui fez parte de uma série de vilões, né? Entre eles teve quadrinho do Caveira Vermelha, teve quadrinho do Doutor Destino, teve quadrinho do Capuz, do Doutor Octopus, entre outros, tá? Os artistas aqui são roteiros Roberto Aguirre Sacasa, desenhos Sebastião Filmura, na verdade, Sebastião Filmura, Alba Rionevo, arte final Michel Lacombe, Álvaro Lopes e cores José Villarrubia, tá? Temos aqui ó, a capa da primeira edição, que é a mesma que escolhida para o encadernado, tá? Então nós temos Loki aqui, escondido aqui nessa cascata, nessa queda d'água, que seria o único local, segundo o texto aqui, onde de Asgard ninguém conseguiria achá-lo, né? E ele vive recluso aqui, ele vive escondido, ele não acende fogo, ele não sai para caçar, ele não sai muito daqui, porque ele pode ser descoberto. Então ele passa várias privações aqui, até que belo dia os lobos de Odin acabam encontrando ele, observam ele, e aí ele acende fogo, porque ele já sabe que ele foi localizado e não tem mais o que fazer, porque não existe nenhum outro lugar da Terra ou do universo onde ele poderia se esconder, a não ser esse lugar aí. E aí chega Thor, né, que tem a intenção de levá-lo com ele para que ele seja julgado, para que ele passe realmente, que ele possa ser julgado e seja feita justiça diante dos crimes dele, né? E aí há uma recordação do primeiro ato de maldade dele, que foi cortar aqui os cabelos de Sif, né? Esse ato de cortar os cabelos de Sif foi por pura inveja, por pura ciúmes do irmão Thor, né? E aí Odin, né, obviamente, manda que ele restitua os cabelos, ele vai até um grupo de anões, e os anões então vão tecer os cabelos para Sif, eles vão tecer novos cabelos para ela, fazem também uma lança e um barco, esse barco cresce, esse barco volta ao tamanho diminuto, e ele vê isso como presentes para os deuses, ele vê a oportunidade de agradar os deuses e ser amado pelos deuses, né? E aí, vendo isso, ele pensando na vantagem, ele vai até outro grupo de anões e fala para eles que se eles fizerem objetos tão incríveis quanto esses, ou mais incríveis na verdade quanto esses, eles podem ficar com a cabeça dele. Os anões mágicos depressa, não, a gente vai fazer sim, porque a gente quer te ver morto, ou seja, eles iam ficar com a cabeça de Loki, Loki obviamente estaria morto, né? E aí eles fazem os objetos, né? Fazem aqui essa argola de ouro, esse javali de ouro e fazem o Mjolnir, né? O martelo Mjolnir. E aí Thor, né, vai até o palácio junto com o anão, porque o anão não confia nele, né, na palavra dele, ele devolve o cabelo a Sif, dá a espada a Odin, dá o barco a Balder, né, e distribui ali os presentes, só que aí ele não mostra o Mjolnir, só que o anão acusa que tem mais um presente. Aí ele mostra o Mjolnir, né, e todos ficam impressionados, falam que o Mjolnir é o mais incrível de todos os presentes ali. E aí o anão ri, né, e fala que finalmente ele vai ter a cabeça de Loki, Loki vai morrer. Só que aí Loki, muito astutamente, com a sua trapaça, fala, tudo bem, você ganhou a minha cabeça, mas para você ficar com a minha cabeça vai ter que cortar o meu pescoço, e eu não prometi nada em relação ao meu pescoço. Com isso, Loki mantém a sua cabeça no lugar, né, e o anão sai derrotado ali, mas todos percebem a trapaça de Loki, e aí Thor segura Loki enquanto o anão, né, costura a boca de Loki. Isso seria um castigo por essa trapaça, né? E o anão então costura a boca dele, tá? A boca dele aqui cheia de sangue com as linhas, né, costuradas aqui entre os lábios dele. E
Mjolnir fica de posse de Thor, né? Thor é nesse momento aqui que Thor acaba possuindo Mjolnir, né? E eles recordam disso e aí depois recordam também que a Sif, os cabelos dela ficaram negros, né? Mas isso não fez com que Thor deixasse de ser apaixonado por ela. E aí Thor fala que o crime não é só esse, que ele mente o tempo todo, ele tenta se justificar, mas ele mente e ele deve ser levado ao julgamento pelo maior crime que ele cometeu, que foi o assassinato de Balder, né? Aquele Balder que não poderia morrer, porque se morresse aconteceria o Ragnarok. A arte, vocês estão vendo aqui, é uma arte muito bonita, muito bem feita, né? Os desenhos são realmente ótimos. E aí, aqui nós já temos o Loki conversando com as bruxas Nornes, né? Buscando delas informações, alguma coisa que ele pudesse ser útil para ele, e elas informam que Loki, em todo e qualquer universo, em toda e qualquer era, em toda e qualquer dimensão, Loki sempre vai ser quem ele é e sempre vai ter o mesmo destino. Loki sai então aborrecido dali, conversa com Balder, que conta a ele um sonho onde Balder morre, né? E aí ele vai e leva o irmão até a sala do trono, e aí Odin decide que alguém tem que ir até Hel, até o reino dos mortos, e aí ele mesmo vai até o reino dos mortos, incitado por Loki, e chegando lá, ele conversando com a guardiã do local, que está limpando um caixão de ouro ali, ela fala que o caixão é para Balder, né? Que vai morrer. Está certo que ele vai morrer. Só que aí ele pede ajuda a ela, dizendo se existe alguma forma de impedir Balder de morrer. E ela então indica que eles devem conversar com todos os elementos, todos os animais, com tudo que possa causar a morte de Balder. E aí eles se dividem e cada um conversa, né? Uma conversa com o fogo, com a rocha, com as pedras, com as montanhas, né? Com os animais, com os rios, mares, ou seja, tudo que possa ferir e matar Balder, eles convencem, dizem e fazem um pacto para que eles não venham a ferir Balder. E Loki ficou com as árvores e com as madeiras, né? E aí depois ele conversa com as bruxas ali. E as bruxas, a gente percebe que algo não ficou legal nessa conversa entre Loki e as árvores, né? E aí todos estão comemorando aqui, jogando coisas em Balder, né? E nada acerta Balder porque existe a promessa de todos os elementos, de todos os animais, que Balder não vai ser ferido, que ele não vai ser morto por nenhum deles ali. E aí a gente vê Holder, que é irmão gêmeo de Balder, né? Aqui mostra ele jovem, né? Quando ele era muito forte, ele era um guerreiro que vencia muitas batalhas, e um dia, voltando de uma dessas batalhas, ele comete um ato que foi violentar, né? Uma moça que tomava conta da árvore que dava as maçãs essas que davam juventude e potência aos deuses, né? A guardiã dessas maçãs chamada Iduna, ele violenta Iduna e por conta disso ela não fornece mais maçãs a ele, e ele vai envelhecendo, vai perdendo as forças e chega a ficar cego. Aqui agora ele é um ancião, enquanto todos os outros estão jovens e fortes, ele é um ancião sem força e cego. E essa mesma Iduna, nesse momento aqui, surge para Holder, falando que ele vai restaurar ele, deixa ele tocar o corpo dela e fala que ele vai restaurar, que ela vai restaurar a juventude, a força dele, contanto que ele arremesse a sua lança de madeira em Balder. E aí todos dão risada, né? Até porque nada vai atingir Balder. Só que quando Holder arremessa essa lança, a lança atinge Balder em cheio e acaba provocando a morte dele. E Balder então vê as valquírias e é levado pelas valquírias aqui até o reino da morte, né? E aí todos ficam enfurecidos, e quando Holder vai se explicar, que ele vai contar a sua história, Loki desembanha sua espada e mata Holder a sangue frio, atravessando a espada no corpo dele. Ou seja, a gente percebe aqui que aquela Iduna que aparece ali, né? Ou ela fez um pacto com Loki, ou era o próprio Loki transformado em Iduna que enganou o Holder, né? Porque Loki ele é um transmorfo também, né? Ele muda de forma também. E aí nós temos aqui Balder morto, né? Sendo aqui embalsamado pelas mulheres de Asgard, né? E da mesma forma Holder acaba sendo embalsamado, mas somente por Iduna, que a sua maneira, a sua forma, mesmo lá atrás ele tendo cometido a violência contra ela, mesmo assim de alguma forma ela o amava e cuidou do corpo dele e o sepultou, né? E enquanto isso o Balder ele vai estar sendo preparado para ser enterrado, os homens estão cortando árvores ali, né? Para que possa ser
ser feita a fogueira onde o corpo dele vai ser queimado. E aí é isso que acontece. E lá no velório, no funeral de Balder, né, é um funeral muito emocionante, onde todos os reinos vão ali, todos os representantes do reino, uns felizes, outros tristes, né? Afinal de contas, Balder ele era um guerreiro que guerreava contra algum desses reinos, e aí pegam o barco dele, que ele ganhou de Loki, aquele barco minúsculo, que se transforma em um barco gigantesco, né? E aí a mulher de Balder, que era apaixonada por ele, apaixonadíssima, quando vê Balder sendo carregado ali, o coração dela se parte em dois, ela morre também instantaneamente. Thor corta o pescoço do cavalo de Balder e os três são colocados no barco, e o barco então, né, com o chamado do raio, porque Thor chama o raio, Thor incendeia o barco, e o barco então é atingido por um raio ali e pega fogo, né? E aí os restos de Balder, o corpo de Balder, da sua mulher e do seu cavalo são incinerados ali. É um funeral muito bonito, bem ao estilo de Asgard, bem ao estilo nórdico, né? E nisso tudo a gente vai vendo, nesses momentos todos aqui, o ciúme e a coisa assim de Loki totalmente ciumento, totalmente enciumado, totalmente se achando reduzido, porque ele acha que ninguém o ama, que tudo que ele faz, na verdade, é Thor quem fica com o crédito, que é Thor que fica com os elogios, e ele fica cada vez mais enciumado, cada vez mais irado com isso, e cada vez mais tramando maldades contra todos em Asgard ali. Ninguém vê isso e ninguém consegue enxergar, até porque ele faz tudo de uma forma muito trapaceira, né, para enganar a todos ali. E aí a mãe de Balder, né, ela então pede que alguém vá até Hel, vá até o inferno deles lá de Asgard, né, e traga Balder de volta. E ninguém se dispõe a ir. Só que aí Loki, vendo a promessa, porque ela diz que aquele que for vai ser amado eternamente por ela e por Odin. Aí Loki, vendo essa promessa, se dispõe a ir. Ela até se ajoelha diante dele, mas Thor não deixa que ela se ajoelhe diante dele e fala que ele vai acompanhar Loki. E Loki vê uma oportunidade, né, de matar Thor, né, nessa viagem. Só que eles conseguem chegar ao reino lá da morte, e quando eles encontram com Hela, Hela acha graça de Loki ter ido resgatar Balder ali, né? E aí, enquanto eles estão conversando com Hela, quem aparece? Holder. Holder, que foi justamente aquele que foi enganado, que jogou a lança em Balder, né? Ele começa a falar: você é o assassino, Loki. Diz assim na cara que Loki é o assassino, que Loki é o responsável, que Loki foi o que arquitetou a morte de Balder. E aí, Loki lança um feitiço ali e tira ele, Thor, dali rapidamente, para que Thor não escute mais nada. Só que Thor escutou, né? Só que Thor agora já sabe que o responsável verdadeiro pela morte de Balder é Loki. E aí ele chega até diante de Odin, mas ele não revela isso, né? E ele faz um pacto ali com Hela. Os dois, enquanto estavam lá, fizeram um pacto com Hela. Hela diz que se de todos os reinos, né, de todos esses reinos ali, chorarem a morte de Balder, né, então Balder vai ser devolvido à vida. Então todos acabam chorando, eles vão até todos os reinos e todos choram, e todos os elementos choram. E aí eles chegam até o local onde Balder foi morto, porque é o local onde ele reapareceria. Só que Balder não reaparece, todos acham que Hela mentiu, mas não, Balder não aparece porque alguém não chorou, e esse alguém que não chora é Loki, e ele se recusa a chorar por Balder, fazendo com que Balder continue morto, né? E aí você vê que o rancor dele é muito grande, né? Muita maldade realmente, ele quer realmente o mal e o sofrimento de todos que estão ao redor dele ali. E aí é contado pra gente aqui, né, nesse volume 3, uma história antiga, né, de Loki, onde uma família de fazendeiros, eles são atacados por essa criatura gigantesca aqui, né? Que é um troll gigante, e eles clamam os deuses, eles sacrificam os deuses, só que os deuses estão ocupados bebendo, se divertindo. E Loki escuta o chamado dos deuses e desce à terra e salva esses fazendeiros desse troll, matando esse troll, né? E aí eles, muito assustados e muito reverentes, ele fala para essas pessoas, né, que estão assustadas e reverentes, que sempre devem clamar a ele e não a mais nenhum outro Deus. E ele olha para eles e vê neles admiração, mas também vê medo. E o texto fala que ele gosta muito mais do medo do que da admiração, né? E aí nós temos aqui Odin, né,
visitando um reino que é um reino subaquático ali, onde tem o deus é, é, do mar deles, que seria uma espécie, né, de Netuno, lá de Asgard, digamos assim, e eles estão reunidos ali para tratar justamente do Ragnarok, já que Balder morreu, o Ragnarok está se aproximando. Loki então se disfarça de uma enguia, passa pelos guardas e invade o salão onde todos estão agora já brindando a Balder, dando um último brinde a Balder. Ele chega ali, fica muito enfurecido por não ter sido convidado, e ele começa então a ser completamente desagradável, ele começa a acusar todos, falar coisas desagradabilíssimas ali, inclusive acusando a mãe dele de ter traído Odin e de que Balder não seria filho de Odin. E aí Sif se levanta ali e fala então, né, por que ele estaria fazendo isso? Se ele foi recebido tão bem por Odin, Odin resgatou a vida dele, Odin matou sim o pai dele, que é o gigante de gelo, mas vendo que ele ficaria órfão, resgata ele, cria ele como um filho, os irmãos recebem ele como um irmão, ele é tratado bem entre os nobres ali de Asgard, e mesmo assim ele causa tanto transtorno. E é nesse momento que Thor se revolta e fala que vai contar toda a verdade, só que Loki não deixa. Olha a expressão de Loki totalmente transtornado ali, e ele então fala que o responsável, quem matou Balder, quem armou toda a situação para que Balder morresse, foi ele. Olha só como ele ri aqui, a maldade, né? A loucura expressa no desenho aqui. Realmente desenhos maravilhosos aqui nessa história de O Julgamento de Loki, né? E aí ele fugindo dos deuses, ele se transforma nesse corvo, depois ele se transforma numa raia, em um salmão, e ele chega até essa queda d'água aqui do começo da história, tá? Essa queda d'água do começo da história, onde ele estava escondendo, foi nesse momento aqui que ele foge para essa queda d'água. E aí Thor vai, todos ficam sem saber onde ele está, até esse momento aqui que os lobos o avistam e Thor o encontra. E aí ele propõe para Thor uma luta justa, né? E Thor então luta com Loki, eles lutam muito, só que Thor trapaceia, Thor vira uma águia, Thor vira um lobo, Loki vira uma águia, Thor não, Loki, tá? Loki vira uma águia, Loki vira um lobo, Loki vira uma serpente, só que ele tenta de toda maneira trapacear essa luta, só que ele não consegue trapacear porque a força bruta, a força de Thor prevalece sobre todas as trapaças e sobre todas as astúcias de Loki. E aí Thor agarra no pescoço dele, sufoca ele, ele fica desacordado. E quando ele acorda, ele está amarrado por correntes que, segundo Thor, nem mesmo Mjolnir é capaz de romper. E ele fica ali com essa serpente em volta dele, cortejando veneno em seus olhos o tempo todo, causando sofrimento incrível sobre ele. E ele pergunta por quê? Por que Thor não matou ele? E Thor vira para trás e diz, porque Loki ainda tem um destino a se cumprir. Existe um papel a ser cumprido por Loki, e que Odin sonhou que Loki comandaria uma legião de mortos-vivos contra Asgard no Ragnarok. E aí vira as costas e deixa Loki sozinho lá, recebendo as gotículas de veneno em seus olhos, em sua cabeça. Só que Loki sorri porque ele começa a imaginar ele montado num cavalo da morte, comandando sua legião de mortos-vivos, invadindo Asgard. Então, mesmo com todo esse sofrimento, ele ainda consegue sorrir porque ele alimenta esse desejo de vingança e sabe que um momento de se vingar ainda vai chegar, né? Então é alguém que é capaz de aguentar o sofrimento em prol da vingança que ele tem em mente, que ele tem no seu coração. E aí termina a nossa história aqui com alguns esboços, né? Com algumas capas variantes aqui também, tá? Olha, esboços de algumas capas aqui. Realmente os desenhos são muito bons, né? Olha que esboços bonitos aqui, a lápis, né? Capas, o lápis aqui, né, que ainda vai receber as cores, a arte, o nanquim. Aqui são mais esboços do Sebastian Fiumara sobre Loki, né, a composição dele de Loki. Ó, mais composições de Loki aqui. Composições sobre Thor também. E outros personagens como Balder, Odin, né, Hela aqui. Temos Eitri, Bronk, Ivaldi, outros deuses ali, e aí termina o nosso quadrinho aqui, O Julgamento
Os Julgamentos de Loki, tá? Gente, é um quadrinho realmente diferente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho essa história bem bacana, bem legal, porque a gente conhece muito mais da personalidade desse personagem aqui, desse vilão da Marvel chamado Loki. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.